E esse livro que você trouxe para nós, vamos conversar já sobre ele, porque eu não Vamos. quero nem interromper, por isso que eu já estou começando a falar dele. Esse livro nós temos aqui no Shopping Católico. Exatamente. Uma riqueza, gente, olha aí. Esse livro é para você ligar agora no 1938719620. Pedir o seu livro. Por que eu estou falando ligar agora? Você quer ligar depois? Pode ligar. Mas se você ligar agora, nesse tempo do programa Mulher.com, mesmo que você não seja sócio, não tem problema nenhum, você pode comprar o livro e ainda, lembra aquele marca-páginas, né? Que eu sempre falo que é para os novos sócios, dessa vez não. Esse marca-páginas vai ser para você marcar as páginas do livro que você vai comprar e vai, tenho certeza, se encantar. Então, é um presente hoje do Mulher.com pela presença do Rafael conosco. Pediu, não vai parar aqui, mas pediu o livro, vai levar aí, ó, vou pôr até aqui, ó, ok? Então, você que é sócio vai ganhar se comprar o livro, você que não é sócio, comprou o livro, vai ganhar também. Mas continua, viu, gente? Aqueles que ligarem no 1938719620 também para dizer sim, não é sorteio, ganha também esse marca-página super especial do Mulher.com com o Bença Mãe. Agora, bora falar dos anjos! Eu cantei agora há pouco, tem anjos voando neste lugar. Foi uma música que todo mundo cantou. Todo mundo cantou. Uma música que mexe com a gente. Demais. Porque os anjos são aquelas figuras que nós temos no nosso imaginário, lindos, né? Reluzentes, brilhantes, maravilhosos, que nos acompanham, que nos protegem. Mas eu gostaria que você falasse, esse é o primeiro livro de uma trilogia, ou seja, vem mais por aí. Vem mais por aí. Esse livro é o livro onde eu vou tratar da primeira hierarquia celeste, dos serafins, dos querubins e dos tronos. E depois tem os outros dois, onde eu também falarei com você a respeito da segunda hierarquia celeste, né? Dos anjos, das dominações, das virtudes, que são anjos poderosos, anjos que realizam milagres. E depois as potestades, são anjos de guerra. Por fim, o terceiro livro, nós iremos falar sobre os arcanjos, o anjo da guarda e os nossos anjos guardiões das nossas cidades. Tudo isso dentro da linha da doutrina da igreja. E nesse primeiro livro eu tive a graça de poder ter o prefácio de Dom Orani Tempesta, o cardeal do Rio de Janeiro, Sim. né? Então, é uma alegria para mim poder também estar aqui no seu programa. Obrigado pela acolhida. Olha, e essa acolhida, ela para nós, é muito carinhosa mesmo. Eu estou muito feliz, inclusive conversando hoje com Drica Adamo. Ela falou, eu já conversei com o Rafael. Sim. Nossa, Rita, ele é demais. Assim que a Drica definiu o Rafael, hoje, quando eu a encontrei aqui pelos bastidores da TV. Uhum. Então, as pessoas... como eu falei, desse imaginário, mas as pessoas querem aprender um pouco mais, Exato. elas querem entender um pouco mais. Então, neste primeiro livro, você explica estes anjos importantes dentro da hierarquia celeste. Exatamente, também, né? Bom, antes de mais nada, nós temos que, para falar dos anjos, nós temos que entender duas coisas. Os anjos, eles são reais. Às vezes nós temos a ideia, porque são seres espirituais, invisíveis, parece ser um pouco longe da nossa realidade. Mas, na verdade, a igreja nos ensina que os santos anjos, eles são criados por Deus para estar conosco em um único lugar. Que lugar que é esse? Na presença dele. Então, depois de muitos anos de estudos, né, eu sou professor de teologia, sou mestre de teologia dogmática, e no período em que eu estava trabalhando em Roma, quando eu estudava, eu comecei a ter acesso a determinados manuscritos antigos que no Brasil poucas vezes nós ouvimos falar. E eu disse, bom, eu preciso de colocar isso em ato para que os meus irmãos possam receber. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, né, na sua criação, nós temos que falar de Deus enquanto Deus. Nosso Deus é trindade, ele é relação, Pai, Filho e Espírito Santo. A tal ponto que esse Deus, relação o que é? Na verdade, relação é amor. Eu me relaciono com uma pessoa porque eu a amo. E Deus, ele é o amor absoluto. Então, dentro de si mesmo, aquilo que na teologia nós chamamos de trindade imanente, Deus, ele não se contém, ele se transborda.
E esse transbordar é a criação. E, portanto, nós vamos falar sobre isso ao dizer algo concreto quando nós, por exemplo, como católicos, nós dizemos que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, que é criador do quê? Ele é criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Veja bem, é nessa realidade da criação invisível e da criação visível onde os homens e os anjos se encontram. Deus, na sua criação, ao chamar à existência todas as coisas, Ele quis que no mundo invisível tivessem seres dotados de intelecto, de vontade, de liberdade e que amam profundamente a Deus. Esses são nós chamamos de anjos, que na verdade são seres espirituais. No mundo visível, que é o nosso mundo, diante de toda a criação que Deus fez, Deus criou a Rita. E a Rita, ela é dotada de razão também, de intelecto e de vontade, orientada para Deus. E eu costumo dizer no livro duas coisas importantes. Nós somos criados para estar juntos de Deus na mesa com Ele. E quando eu estudando, me debruçando sobre os antigos manuscritos, de São Gregório Magno, por exemplo, quando ele fala sobre os santos anjos, ele usa uma analogia muito bonita da parábola do bom pastor. Ele diz assim, uma ovelha se desgarrou e 99 ficou para trás e o pastor foi buscar a ovelha que se perdeu. Então ele diz, as 99 que ficaram nos apriscos, a maioria são os anjos. A ovelha que se perdeu é Adão, que Deus vem buscar para trazer de volta. Porque no final das contas, qual que é a vontade de Deus para nós? Que no fim da nossa vida, que não tem fim na verdade, ninguém morre mais, é estar na presença dEle, cantando e louvando, junto com nossos irmãos anjos. Portanto, São Tomás de Aquino nos ensina que os anjos eles são nossos irmãos, companheiros e nossos amigos. Então eu quis colocar nesse livro essa realidade concreta. A gente conversava algo de experiências que você fez, como nós não fizemos tanta experiência com nossos anjos, e a gente pergunta, por que os anjos existem? Não, a pergunta é, por que Deus quer que o teu anjo da guarda, por exemplo, permaneça com você 24 horas por 24, desde o momento em que você foi concebido? Simplesmente porque o céu, ele é aqui. O céu começa agora. E a certeza de que um dia eu estarei na presença de Deus, não lá, mas agora, e na plenitude então, amanhã. Isso é maravilhoso. E o interessante, você colocando que esse anjo, desde a minha concepção, já está comigo. Isso. Porque Deus determinou, Deus permitiu, e os anjos obedecem. Isso. Nós temos um anjo, cada um de nós tem um anjo. Cada um de nós temos um anjo só para você. Só para nós. E esse anjo que vai me levar de volta ao céu. Vai te acompanhar. Tanto que os grandes santos, como São Bernardo de Claraval, por exemplo, místicos da igreja, dizem que o anjo da guarda é a única companhia que eu tenho no purgatório. Ele é tão fiel que ele vai permanecer comigo até se eu for para o purgatório, A doutrina do purgatório, que é uma realidade para nós católicos interessante, mas essa companhia, essa presença. Para falar do anjo da guarda, eu gosto de fazer referência às nossas avós. As nossas mães que nos ensinaram as orações mais simples. Acreditar em anjo é ter um coração de criança, na verdade, um coração simples. Porém, a gente tem uma realidade muito interessante a respeito dos anjos. Com a era barroca, com a arte barroca, nós temos naquelas igrejas antigas aqueles anjinhos barrigudinhos, pequenininhos, gordinhos, nenê. Que a um determinado momento você fala assim, cara, como que eu vou rezar para um bebê proteger a mim, Até o ponto que você olha assim, nossa, esse anjo, ele é um indefeso, sou eu que tenho que pegar ele no colo. Não. Na doutrina da Igreja Católica, na história da salvação, os anjos, eles são poderosos. E quer ver uma coisa? Por exemplo, o teu anjo foi criado antes da criação do mundo. Antes que Adão caísse, por exemplo. Nós vamos ver isso, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, quando nós falamos de São Miguel, que guerreou com os seus anjos e expulsou o dragão do céu. O seu anjo da guarda estava lá naquele dia. O teu anjo da guarda é um guerreiro que venceu guerras. O teu anjo da guarda é poderoso a tal ponto que quando um demônio vê, sai correndo porque ele é adestrado em trincheiras espirituais. E isso é muito poderoso quando a gente começa a entender que o meu anjo da guarda não é simplesmente um mero servidor meu, que já é um modo errado que nós temos de nos relacionar com eles. Podemos considerá-lo um amigo?
Com certeza. Amigo, irmão, membro da tua Ai, que família. delícia, é uma delícia ter um anjo da guarda para conversar. É gostoso demais, por isso que eu até estou perguntando isso. Você falou sobre essa trincheira, porque nós estamos no plano terreno, Exato. físico, Exato. mas existe o plano espiritual. Isso. Essa luta, essa briga que acontece é no plano espiritual e Exato. que nós não temos consciência e não temos acesso. Exato. Mas existe. Nessa defesa da minha pessoa ou das pessoas que estão nesse momento nos assistindo, a defesa da alma dela, da vida dela, está num plano espiritual. Exatamente. Nós somos dotados de matéria, de carne, mas o nosso ser é como o ser dos anjos, que é espiritual. A realidade linda da comunhão dos santos, que eu explico no livro, né? Por que eu posso ter relacionamento com os anjos? Aí nós temos que entender a teologia da comunhão dos santos. A teologia da comunhão dos santos é nada mais, nada menos do que acreditar que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E que em Jesus, a partir do batismo, a partir também do momento em que Cristo se encarnou, Ele traz consigo o céu na terra e, portanto, a partir desse momento, já não existe mais distância entre céu e nós. Por isso eu posso orar, por exemplo, para um santo. Eu posso rezar para Nossa Senhora Aparecida, que você ama tanto. Eu posso pedir para o meu anjo da guarda. Por quê? Porque eles estão em Deus. Não é porque eu rezo para Nossa Senhora. Eu não rezo para o anjo da guarda. Eu rezo com Nossa Senhora. Eu rezo com o anjo da guarda. Essa companhia, lembra que eu falava da relação? A relação que nós temos com Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é a relação que se relaciona. Portanto, Deus ele quer que o mundo celestial, o mundo invisível, tenha uma comunhão profunda com o mundo visível. Mas isso ele vem demonstrando sempre ao longo da vida. Ao longo da vida. Ele sempre se manifesta de alguma forma. Exato. O próprio filho dele é essa comprovação física, exato, que mesmo sendo Deus esteve aqui por causa desse relacionamento que você citou. Exatamente. Por exemplo, no meu livro eu tenho um prólogo que eu escrevo. O que me motivou de verdade a escrever sobre os anjos? O que me motivou, Rita, a escrever sobre os anjos foi que desde quando eu comecei a minha caminhada de fé, foi que eu sempre me impressionei com as pessoas amarem, entendam bem o que eu estou dizendo, viu gente? Darem mais atenção à realidade dos anjos que caíram, para os demônios. Ou eu tenho medo do demônio, ou eu tenho medo do mal e tudo mais, e a gente tem uma tendência, por causa do pecado original, a olhar as coisas negativas, esquecerem as positivas. E eu digo isso no prólogo, que estudando, me debruçando sobre os manuscritos da igreja, sobre a doutrina, sobre tudo aquilo que nós vemos, eu descobri uma coisa. Existem mais anjos que demônios. Louvado seja Deus, sempre. Para cada demônio, 2 anjos. Quando você vê no Apocalipse que fala que o dragão arrastou 1/3 parte dos anjos do céu. Então, 1/3 parte. Né? Então, 2 contra 1. Portanto, você não está sozinho na guerra. Nas suas lutas, nesse tempo de pandemia, uma das motivações que eu tive, né, eu estava falando com você, era isso, de poder trazer essa realidade do céu. Nós ficamos muito tempo sem poder ter acesso à Eucaristia, por exemplo, aí a missa, por causa do ano passado, a nossa Páscoa, nós não vivemos a Páscoa como antigamente. Também esse ano, de alguma forma, não podemos ir na missa. Por 2 anos não celebramos a Páscoa, gente. O Natal também foi diferente, esse tempo de pandemia. Mas em todo o tempo de crise em que a humanidade viveu, Deus abriu o céu, estendeu a escada dele para que os anjos viessem para nos lembrar que nós não estamos sozinhos. Esses dias para trás, eu estava conduzindo uma live no meu Instagram e uma jovem entrou e me disse: Rafael, por favor, reze pelo meu sobrinho que está lá na Inglaterra, tem 3 anos, está com câncer, metástase em todos os ossos, né? E nós estamos preocupados porque o médico teve que engessar o pequeno da cintura para baixo. E eu disse para ela: vamos então pedir para São Rafael Arcanjo, que é o anjo da cura, para poder alcançar o teu sobrinho. Então, nesse tempo todo de pandemia, já vai fazer quase 6 meses que nós estamos orando pelo pequeno Enzo. Hoje eu recebi a notícia que foram fazer os exames, ele está completamente curado. Louvado seja Deus! Não tem mais metástase, não tem mais nada, os médicos estão, tipo, o que aconteceu aqui? Boquiabertos. Boquiabertos. Isso são manifestações que sempre vão acontecer? Não. Porque se Deus cura, é Deus. Se Deus continua fazendo as coisas, Ele continua sendo Ele. Mas essas realidades, essas manifestações,
é uma presença para dizer para nós o seguinte: ei, eu estou aqui, tá bom? Pode conversar comigo. Você dizia sobre ser amigo dos anjos. Santa Edelgarda de Bingen, doutora da igreja, que Bento XVI a fez em 2006, ele a nomeou, proclamou como doutora da igreja, uma grande abadesa mística, uma mulher de estatura enorme, grande. Santa Edelgarda de Bingen diz assim: a partir do momento em que Deus concedeu a graça para Rita de ter um anjo, para você de ter um anjo, esse anjo, ele não só pertence mais ao céu, mas a partir desse momento em que ele desce na terra para se tornar o teu companheiro, ele se torna membro da tua família. Portanto, eu em casa, sou eu, minha esposa e 2 filhos, nós somos em 4. Não, nós somos em 8. A minha família, nós somos em 8 membros, porque os anjos são membros da minha casa. Você já parou para pensar nisso? É muito gostoso isso. E olha, eu compartilhei em alguns momentos, né, com o Rafael, dessas experiências. E é uma coisa simples, basta você querer. E eu me lembro muito, eu vou passar, porque o Rafael já respondeu uma pergunta, como que surgiu a ideia desse livro? Então ele já respondeu, mas essa eu quero que ele responda. Já que nós entramos nessa conversa sobre o Anjo da Guarda, depois eu quero voltar no livro. Sim. Algumas pinturas, algumas figuras do Anjo da Guarda que nós temos, desde a minha avó tinha, né? Enfim, acho que muitos devem ter em casa também. O Anjo da Guarda, grandão, lindão, sim, protegendo 2 crianças ao atravessar uma ponte quebrada. Exato. Mas também eu me lembro de uma imagem em que o anjo está chorando e o anjo mau, né, o anjo caído, está ao lado de um jovem fazendo uma coisa errada. Sim. Essa visão, né, as pessoas que contam com o seu anjo da guarda, as pessoas que entendem que esse anjo da guarda foi concedido por Deus, né, para cuidar da vida dela, ela pode contar com esse anjo, para que nessa briga espiritual aqui em cima, onde não vemos, essa defesa aconteça, para que o nosso anjo não tenha que chorar. As pessoas não contam com isso. Exato. Tudo para, isso é bobeira, isso é do passado, isso é da avó. Não é. Não é. Agora, isso é cringe, que aí até chega a ofender os mais velhos, né? Mas nada de modismo, gente. Não é, anjo não é modismo. Eu estou errada? É uma realidade. Você não pode, de forma alguma, pensar que os anjos eles são algo abstrato. Pensa bem, nosso problema é que nós precisamos de algo sensível, não é? Precisamos de algo concreto. Por exemplo, esse livro. Eu vou dar um testemunho sobre a capa do livro. Eu rezei, estudei, falei, eu quero essa capa, essas letras, são letras medievais. Se você olhar, são letras que se usavam no tempo dos grandes mosteiros antigos. Eu disse para o designer, eu quero uma imagem, uma estátua, para que as pessoas possam entender que o anjo é algo palpável. Se eu coloco uma imagem, um ícone, é algo tipo, você não pode colocar muita mão na imagem, senão ela desaparece. Já uma estátua não, uma estátua você pode colocar a mão. Só que aí tinha um problema. Para mim conseguir uma imagem de uma estátua que eu queria, custava em torno de $6.000 para mim conseguir a licença para colocar no livro. Falei, gente, eu não tenho esse dinheiro. Só que eu uso nas minhas lives uma imagem de São Rafael Arcanjo, que eu rezo junto com ele. E de manhã eu estava preocupado porque eu queria aquela imagem. Eu falei, cara, tem que ser essa a entrada. Por exemplo, se você olhar no livro, o anjo está de costa. Se você prestar bem atenção, tem uma luz e uma espécie de fumaça. O anjo, na verdade, ele está entrando dentro da luz e dentro da fumaça. Por quê? A fumaça é a Shekinah de Deus, do Antigo Testamento, ao mesmo tempo é a fumaça dos santos, é as nossas orações. Então, o anjo ele vive entre as nossas orações e a presença de Deus. Ele está sempre ali, né? E aí, de manhã, eu terminei as minhas orações, entrei no meu escritório, olho para a estátua pequenininha de São Rafael que eu tenho e vem no meu coração, mas espera aí, você quer pagar $6.000 em uma imagem? Você tem aqui, Rafael. Virei a imagem de costa, peguei meu telefone e fiz uma foto. Essa foto é o que está aqui. Então, onde saiu essa? A fumaça foi um efeito que colocou na... A fumaça foi o que gráfico. Quis, foi gráfico. Eu pedi, olha, eu quero assim, eu quero desse jeito, quero essas letras. É essa a imagem da sua casa? Essa imagem é a minha imagem de São Rafael, que eu rezo com ela nas lives o tempo todo. E quanto custou?
A minha imagem? Custou nem R$ 80. Olha aí, gente do céu. Olha, eu gostei demais. Essa conversa, e eu gostaria até de entrar no livro, porque eu estou incentivando as pessoas a entenderem. Sim. Porque já que este é o primeiro livro, Exato. nós temos, claro, você tem uma programação com a editora para que saiam os próximos 2 livros para completar a trilogia. Exato. Quem comprar este livro hoje vai encontrar o que para esse abastecimento espiritual que eu falei agora há pouco, essa compreensão dos anjos? Ok. Vai descobrir o segredo deles. Qual é o segredo deles? A vida, a adoração, a obediência a Deus e a comunhão. Muitas pessoas têm um problema, me perguntam sempre, né? Rafa, como que eu posso ter uma relação melhor com Jesus? Ou como eu posso ter uma relação melhor com o meu anjo? Aí que está a resposta. Se você não for próximo de Jesus, se você não for um adorador, você não vai ser próximo do teu anjo da guarda. Porque o meu anjo da guarda e o teu anjo da guarda, ele está imerso na vida de Deus completamente. Então você vai encontrar nesse livro as respostas de como rezar, de como se relacionar com Deus, de como ter um relacionamento verdadeiro e de ser amigo desse Jesus que desceu na terra, simplesmente para que você pudesse subir para o céu. Isso é maravilhoso. Olha, eu estou encantada. Gente, não tem o que dizer. Então, se você... Aproveita que essa imagem está aí na sua telinha com o telefone. Ligue agora, 1938719620 e peça o seu livro. Fala, olha, O Segredo dos Anjos com Rafael Brito, eu quero agora. E aí, para as pessoas que ligarem neste horário do programa Mulher.com, nós vamos dar de presente o marca-páginas. Eu sei que no livro, pela editora, já tem um marca-páginas. Mas esse é mais bonito. Mas eu tô achando assim, que esse aqui tá... É mais top, imagina. Tá show! E vai ser uma forma das pessoas lembrarem que você também esteve aqui no programa Mulher.com e nos falou um pouco desses seres maravilhosos, desses seres celestiais que estão conosco. Inclusive aqui no estúdio, eu brinquei cantando, mas brinquei sério, tem anjos voando aqui nesse lugar. Tem. Porque esse lugar aqui, a associação do Senhor Jesus é do Senhor Jesus. Exatamente. Eu estou nesta obra há 31 anos e eu posso dizer que mesmo tendo saído um período, eu nunca me desliguei daqui. Amém. Quantas coisas eu vi de Deus aqui e continuo vendo. Tem a parte humana? Tem, não tem como. Aqui não é o céu ainda. Ainda. Mas é de Jesus, a associação do Senhor Jesus. Então eu creio que onde se louva, se valoriza, se enaltece o nome do Senhor, os anjos estão. É isso mesmo. Então tem anjo nesse estúdio? Tem anjo aqui. Mesmo que a gente não veja. Tem anjo no teu quarto, tem anjo na tua casa. Saiba que aquela imagem do anjo da guarda que protege enquanto a gente dorme também no berço, né? Essa aí é uma outra imagem. Saiba que aqueles pés daquele anjo que toca o teu quarto subiram as escadarias do céu para levar as tuas orações hoje. O céu é na sua casa. Olha, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Por favor. No release que veio do livro, fala sobre a velocidade dos anjos em te atender, Exato. em te ajudar, Sim. em te proteger. Como é essa velocidade? A velocidade é muito mais rápida do que a luz, né? É uma analogia que eu uso para poder também trazer a gente para perto da realidade deles, porque os anjos eles estão em uma realidade diferente da nossa. Você mesmo explicou muito bem, na realidade espiritual. Nós chamamos de préternatural, né? Nós estamos na realidade natural, eles estão na préternatural e Deus na sobrenatural. Então eles estão aqui no intermédio. Por isso que São Paulo fala, não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados que estão nos ares. Esses ares aqui é esse lugar intermédio. Por isso que às vezes quando você vai rezar, às vezes é tão difícil, parece que a oração não sobe, parece que não vai. Isso é combate, a gente chama isso, os antigos chamam de combate espiritual, como Santo Inácio de Loyola. Justamente aqui a gente vai aprendendo que esse lugar secreto da adoração e o lugar aonde da onde os anjos vêm, é justamente direto do trono de Deus. Mas, ao mesmo tempo, esse lugar é o trono de Deus e também é a tua casa. É aqui, é esse estúdio, é o ônibus onde você está agora assistindo a gente, é o seu trabalho para que você seja protegido desse lugar dos ares aonde muitas vezes te afasta de Deus.
Olha, eu tenho muitas coisas para perguntar, mas a gente vai ter que encerrar, Sim. né? Mas agradecendo demais, Rafael, Eu a tua agradeço. presença aqui conosco. Obrigado. Né? Nós temos aí a editora Ângelos, que editou esse livro brilhantemente, ajudou o Rafael a compor também da forma como você pensou. Sim. Isso é uma realização, mas vem mais livros por aí. Vem. Portanto, adquira esse primeiro para depois, a hora que esgotar, É. você não ficar assim, ai meu Deus, por que eu não comprei? Não se arrependa do que você pode fazer agora. Vai deixar para depois, de jeito nenhum. Ligue 19 3871 9620, ligando até o finalzinho do horário do programa Mulher.com, ainda ganha um presente do programa, para você não se esquecer que o Rafael um dia esteve aqui e trouxe para nós essa riqueza que são Amém. os anjos. Obrigado, Rita. Deus te abençoe. Ai, te agradeço demais. Deus te abençoe. E, por favor, volta. Estou aqui. Tá bom? Deus Volta. abençoe. Obrigado. E nós vamos para o nosso intervalo. Gente do